Ok, agora que temos o nosso blog, vamos então definir a nossa página de contacto. Ela aparece vazia, aparece só com este título, porque ela não tem aquela questão do modelo. Se eu editar esta página, vou fazer isto se calhar nesta parte aqui do Elementor, porque isto vai cair aqui dentro do Elementor. Olha, até já perdi aqui o grupinho do Elementor. Vou selecionar estes separadores, está tudo com o Elementor. Entra aqui, ó, Elementor. Porque esta página de contacto, estou a editá-la, vou modelo, Elementor Full Width, boa, editar com o Elementor. O que é que eu tenho que criar aqui? Normalmente vocês vão criar uma headline que justifica o porquê da pessoa querer contactar convosco e depois então uma coluna que contém o formulário de contacto. Portanto, vou ao Flexbox, seleciono aqui a estrutura e vou colocar aqui uma altura mínima. Nem justifico uma altura mínima porque o formulário em si também já vai ocupar o seu espaço. Mas do lado, portanto, esquerdo, vou colocar uma função catchy, por exemplo. Portanto, desejo concretizar, neste caso na aldeia, portanto, aceitamos encomendas para todo o tipo de eventos e festas. Ok, vou aqui a estilo, tipografia mais pequeno, claro, 48, e aqui poderia colocar algo mais descritivo nesta parte inferior. Aqui eu ainda quero colocar um pouco mais pequeno, portanto 32, e este aqui vai ser então P, vou a estilo, texto, tipografia, texto, e aqui eu colocaria mais informações sobre a questão de contactar. Portanto, respondemos no prazo de 48 horas. Alternativamente, pode contactar-nos por telefone. Vou só aqui ajustar isto, line height, colocar 5. E agora chegamos à parte do formulário de contacto. Só que o formulário de contacto precisamos de desenvolver o formulário por si só e depois então preocupar-nos em colocar-nos nesta página. Vou então aqui ao painel, é importante eu ter o painel, mas até fechar estas outras páginas. E vou instalar dois plugins. Adicionar novo plugin, vai ser o Contact Form. Para quem tem o Elementor Pro não é necessário porque há o próprio formulário de contacto e as submissions do próprio Elementor. Mas nós estamos a utilizar apenas ferramentas gratuitas, por isso precisamos destes plugins externos, o Premium Add-ons, o Contact Form e o Flamingo, que vamos instalar a seguir. O Contact Form está pelo Sr. Takayuki Miyoshi e aqui também vamos pesquisar pelo plugin Flamingo. Instalar e ativar. O Contact Form ele serve para construir os formulários de contacto. O Flamingo serve para ele guardar os formulários de contacto e tem também aqui algumas opções como por exemplo gerar um CSV, seja com todos os contactos que a gente tenha, seja com todas as mensagens que a gente tenha. Se vocês quiserem fazer alguma operação específica com esta informação, por exemplo, obter portanto, vamos imaginar que queríamos obter todas as mensagens, o total de mensagens por cada contacto. Aí eu não sugiro estarmos à volta de plugins, mas sugiro sim utilizar as capacidades do Microsoft Excel para fazer esse tipo de agrupamentos e de levantamento de dados. Muito bem, configurar o nosso formulário de contacto. Ele tem aqui um criado automaticamente. Eu posso lhe dar outro nome, por exemplo, Main Contact Form. E vocês teriam de aprender a mexer mais ou menos neste códigozinho HTML. Sempre que vocês veem esta etiqueta desta maneira, ele está a criar uma legenda. Sempre que vocês veem este código aqui, ele está a criar um pequeno input, um input para a pessoa escrever, neste caso o nome, o e-mail, o assunto e a sua mensagem. Convido-vos, claro, a utilizar estes elementos todos. Por exemplo, aqui eu quero, vamos imaginar que eu queria adicionar um número de telefone, meto
o seu contacto, portanto o nome vou meter your phone, acho que é só, inserir etiqueta. Aqui posso copiar, portanto tem que ter uma estrutura idêntica. Isto é chato, mas é só fazer copy-paste. E aqui o seu telemóvel ou o seu contacto. E a pessoa à partida preenche, está bem? Como é que eu vou obter estes elementos para enviar por mail? Vou só guardar para certificar que estamos ok. A cada input nós temos uma variável associada, por exemplo, your name, your email, your subject, your message. Se eu for a correio, tenho toda esta informação. Primeiro, este correio tem de ir para um website de contacto. Por exemplo, aqui ele poderia ir para o meu contacto, vamos imaginar um e-mail mesmo, vamos imaginar aqui, sei lá, o meu mail pessoal, vamos colocar aqui hello@dynamite.com. O que acontece é que ele vai enviar para esse e-mail tudo o que tiver aqui submetido. Your name, your email, your subject e your message. Já vou verificar isto depois quando nós submetemos. Podem alterar a estrutura disto, enviar para outro e-mail, mas é importante mudar este para o real e-mail onde vocês querem ser notificados que alguém preencheu o vosso formulário de contacto. Na página de contacto em si do Elementor, eu vou aqui recarregar, só para ele se certificar que tem o formulário de contacto. Vamos pesquisar por Contact. Temos aqui Contact Form Set do Premium Add-ons. Vou selecionar aqui o Main Contact Form. E ele tem mais ou menos aqui uma estrutura de formulário. Podem vir a ter de encurtar um bocadinho ou alterar aqui esta estrutura para ele ficar exatamente a estrutura que vocês querem que ele fique. Aqui, por exemplo, posso centrar, desculpem que eu já estou a fazer depressa, posso ir avançado, adicionar espaçamento, se calhar até adiciono 80. Aqui, se calhar, vou colocar uma largura mais curta para ele ficar aqui mais ajustado, que isto aqui tem uma largura máxima. E posso, claro, alterar a cor, alterar a tipografia, tudo isso está em estilo. Para já vamos só focar na funcionalidade. Eu vou preencher este formulário de contacto. Eu sou o Diogo Barros, o meu mail por hello@dynamite.com, o assunto, quero filhoses, que em Coimbra o pessoal chama de velhoses. Velhoses, meu. Quero velhoses com canela, açúcar e feitos com massa de pão. Ui, massa de pão. Submeter e daqui vamos obter um resultado positivo e que pode ser customizado no painel aqui em mensagens, está bem? Em Flamingo temos aqui um novo contacto e temos as mensagens recebidas. Se tiverem várias mensagens podem, claro, exportar para um CSV, ok? Tenta guardar automaticamente como CSV. E se for no instante verificar o meu mail, também vou verificar que esta mensagem foi enviada. Se não for enviada, provavelmente vai haver aqui um erro a dizer que houve um erro ou alguma situação. Podem não ter setado o vosso mail ou, no caso de troubleshooting mais como deve de ser, o serviço de alojamento que estão a utilizar não tem um serviço de mails, não tem um servidor de mails, então convém migrar para um que tenha para já estar tudo setado, porque para isto funcionar e enviar mails, ele utiliza uma funcionalidade do PHP que é a função mail, e a função mail tem de estar no servidor que tenha o domínio configurado corretamente e que então eu consiga utilizar o alias ou o nome que ele entender. Inicialmente, os vossos mails vão sempre parar no spam, assim, no meu caso, se calhar não, porque o meu domínio já é conhecido, mas se for um novo domínio ou um domínio aqui com barra, qualquer coisa, as primeiras vezes provavelmente vão não estão em listas de mails conhecidos. Por exemplo, no Gmail, se alguém responder diretamente a esse mail e houver uma resposta de volta, já é mais provável que não volte a ir parar no spam. Normalmente cada servidor e cada provedor de serviços de e-mails tem as suas próprias listas negras, listas de ok, é uma pessoa fidedigna. E temos a nossa página de contacto funcional e o nosso formulário funcional. Este formulário também dá para uma newsletter. Simplesmente vão colocar o quê? Apenas 2 elementos. Ou seja, aqui eu criaria um novo formulário de contacto, tem apenas um e-mail e submeter. E está ok. É formulário newsletter,
aqui depois em Flamingo, em mensagens recebidas, podem ver que a categoria, o formulário de onde foi originado, este não é deste main contact form, seria do outro, depois podem utilizar o Excel para fazer essa separação.